Olá pessoal, nesse vídeo bem curto eu vou dar uma ideia geral sobre a densidade de corrente e uma aplicação muito interessante para a gente entender bem como funciona o transporte de corrente pelos condutores, principalmente no nosso dia a dia. Bem, nós vimos que a corrente elétrica, ela, embora tenha módulo, ou seja, um valor dado em amperes no sistema internacional, tem a direção, ou seja, que é a direção que ela se propaga no fio, assim como o seu sentido, ela não é um vetor. Nós aprendemos na física 1 que geralmente uma entidade que tem essas três características é um vetor, mas a corrente não é. Então seria interessante para a gente entender melhor o funcionamento do transporte de cargas, criar um vetor para representar isso, porque nós poderíamos associar ele à velocidade desses portadores, que no caso, para nós, nos condutores, são os elétrons. Então vamos lá. Eu vou partir então de um princípio fundamental, que é a conservação da carga elétrica. Bem, então utilizando esse princípio fundamental do eletromagnetismo, que é a conservação da carga elétrica, vamos pensar na seguinte situação. Aqui eu tenho um fio condutor e vamos supor que tenha nesse fio condutor um gargalo aqui, como se fosse uma garrafa, em que há um entroncamento, um afinamento aqui da espessura dele, do seu diâmetro. Bem, pela conservação da carga elétrica, eu sei que a corrente que passa nessa região aqui, que eu vou chamar como se fosse uma corrente aqui I1, tá? E a corrente que passa já nessa região I2 devem ser iguais. Como a gente sabe, a corrente é a quantidade de carga que passa pela seção transversal de um fio por unidade de tempo. Então, se a gente perceber bem, a quantidade de carga que passa aqui é a mesma que passa por aqui. Não pode estar sumindo cargas. Logo, a corrente que passa nessa região deve ser a mesma que passa aqui. Mas agora eu vou definir um vetor, que eu vou chamar de vetor densidade de corrente, que se relaciona com a corrente da seguinte maneira, em que eu vou levar a consideração a área da seção transversal aqui. Então vai ficar como? Eu terei que a densidade de corrente assim que eu vou chamá-la, e vou denotar pela letra J, vai ser definida como um J, tá? Este é o seu módulo, que é igual a corrente elétrica dividido pela área da seção transversal que ela atravessa, essa área aqui. Olha, então você percebe que J e a área, ou seja, a densidade de corrente e a área, são inversamente proporcionais. Quanto maior a área, menor é a densidade de corrente. Agora aqui, ó, quanto menor for a área, maior vai ser a densidade de corrente. Ou seja, eles são inversamente proporcionais. Bem, isso é somente o módulo desse vetor. Eu quero descobrir as outras características, como direção e sentido. Então, vou precisar de fazer uma modelagem, usando uma matemática bem simples, fundamental, para descobrir como a gente pode escrever isso em termos das velocidades dos elétrons. E antes que eu me esqueça, antes da gente prosseguir, no SI as unidades, né, vão ser as seguintes, né? O J é a unidade de corrente por unidade de área. Então, as unidades do nosso J é o ampere por metro quadrado. Agora nós vamos, a partir de um modelo bem simples, obter a densidade de corrente, uma expressão matemática para ela, na qual a gente possa extrair mais significado do que aquela anteriormente. Vamos lá. Aqui eu tenho um fio condutor, aqui você tem os condutores de carga Q, em geral são elétrons, mas vamos colocar de forma genérica uma carga aqui. Aqui eu estou adotando o sentido da corrente como do campo elétrico, ou seja, isso é o sentido convencional. Vamos supor que essa corrente transportada tenha módulo I.
E vai ser o seguinte, eu vou ter para esta corrente uma densidade de corrente associada que eu vou chamar aqui de J. O comprimento do fio é L, a área da seção transversal é A, e o campo elétrico que causa essa corrente é E. Beleza? Agora eu vou considerar uma determinada região aqui. Essa região que eu vou destacar, eu vou pegar uma porção desse fio, para ficar bem claro aqui. E eu vou pegar aqui um tamanho, um ΔL, que a gente pode observar pela figura, né? Se estes portadores de carga têm velocidade v, v não é nada mais do que este ΔL sobre o tempo. Então, o comprimento deste elemento que eu marquei aqui, de azul, este ΔL vale V vezes ΔT, que é justamente isso que está aqui, destacado. Beleza. Agora, eu vou criar uma definição. Eu vou considerar o volume deste elemento. Bem, o volume desse elemento é bem tranquilo. E ele pode ser considerado como o volume dos próprios elementos de carga que estão aqui. Eu vou chamar definir o volume de elétrons dentro daquela região azul como sendo a área da base, que é a A, vezes o comprimento, que é o ΔL. E este ΔL, por sua vez, é V vezes ΔT. Considerando esses elementos aqui expostos, eu posso calcular a corrente elétrica usando a definição, né? É ΔQ, que é a quantidade de carga que está passando ali naquela seção transversal, dividido pelo tempo. Mas, por outro lado, levando em consideração a quantização da carga elétrica, a carga total ΔQ não é nada mais do que o número de portadores vezes o valor de cada carga, que aqui eu já vou deixar explícito. É a carga do elétron, que vale E, que é aquela constante fundamental, né? Só para lembrar, E vale 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Olha, combinando essas equações, vamos só marcá-las aqui. Combinando essas equações, eu vou fazer o seguinte. Vou substituir o tempo aqui, colocando este tempo aqui, ó, isolando. Ou seja, eu vou usando essas equações, eu uso aqui ΔT, é ΔQ sobre a corrente elétrica, e o ΔQ é N vezes Z, então eu vou ter assim, ó, NE sobre I. Vou pegar este camarada aqui agora, vou circular este resultado aqui, e vou eliminá-lo em favor de NEI bem aqui. Com isso, nós teremos o seguinte. Vou colocar aqui assim. Nós teremos aqui o volume de elétrons igual a V N vezes Z sobre I. Beleza? Eu posso reajustar esses termos e perceber o seguinte. Vou colocar aqui, ó. Eu vou ter A sobre I, V
NE. Bem, eu sei que, pela definição que nós vimos anteriormente, o J é I sobre A. Então, A sobre I é 1 sobre J. Então, eu terei isso aqui, ó. O volume dos elétrons vai ser VNE sobre J. Eu posso agora isolar o J, que é o que eu quero. Então, eu vou ter aqui, ó, J igual a VNE, tudo isso dividido, né, pelo volume dos elétrons. Olha só, eu vou definir aqui agora uma variável, uma quantidade, melhor dizendo, bem útil, que eu vou chamar de densidade de elétrons. N maiúsculo, que vai ser o N dividido pelo volume dos elétrons. É uma densidade, né? Uma quantidade sobre o volume. Assim, eu pego aqui uma expressão final, NV vezes Z. Ou, vetorialmente, eu posso escrever simplesmente assim, ó, J vetor é N E vezes V vetor. E, de fato, eu consigo obter uma expressão bem interessante, porque o J tem a direção agora da velocidade. Eu consigo ver aqui, então, que o J é paralelo ao vetor velocidade dos elétrons. Tá? Então, eu obtive então, a direção e o sentido. Então, J, vou mudar de cor aqui, né? O J, ele é paralelo ao vetor velocidade. Ou seja, ele tem direção e sentido da velocidade. É uma interpretação mais rica e agora dela eu posso extrair resultados bem interessantes. Vamos fazer uma aplicação então para a gente compreender melhor o resultado que a gente acabou de obter da densidade de corrente. Olha, nós vamos utilizá-lo para calcular a velocidade dos portadores de carga num fio condutor. E nos fios condutores a gente sabe que esses são os elétrons. Bem, o que vocês esperam? Será que essa velocidade é grande? Será que essa velocidade é pequena? Então vamos lá. Vamos ler o enunciado. Então, nós temos um fio de cobre de seção transversal A igual a 5 vezes 10 a menos 3 centímetros quadrados, e este é percorrido por uma corrente contínua de intensidade 1 ampere. Qual a velocidade dos elétrons? Sabendo que há 1,7 vezes 10 a 22 elétrons livres por centímetro cúbico. Então, antes de começar a fazer continha, vamos colocar uma pequena figura. Eu já fiz um desenho aqui mais ou menos para vocês entenderem visualmente o problema. Temos um fio cuja seção transversal tem área A, que tem a ver com o diâmetro do fio. Aqui são os elétrons, tá, que estão ocupando este volume do fio. Você tem então N elétrons pelo volume deste fio, você vai ter esse Nzão gigante, que é o número de elétrons livres por volume. Cada um, né, a velocidade média desses elétrons, vamos chamar de V, tá? E isso tudo constitui uma produção de uma corrente elétrica I. Beleza. Então vamos montar nossa continha. Utilizando a definição da densidade de corrente, nós temos que a densidade de corrente J tem o módulo de Enão E vezes V. Mas se você notar no problema, J não aparece explicitamente. Mas nós temos a área da seção transversal e temos a corrente elétrica, né? Ou seja, nós sabemos que esse J, né, é a corrente sobre a área.
Então, eu posso substituir esse valor aqui. Nós teremos, então, I sobre a área igual a NE vezes V. Bem, se eu quero essa velocidade média, basta eu substituir aqui, isolar o V. E vamos ter o seguinte, ó. Quem está multiplicando o V ao NE passa para lá multiplicando, passa para lá dividindo, né? Então vai ficar aqui, ó. I NE vezes A. Olha, agora é só substituir os valores. Que dá para ver aqui bem facinho, que está tudo em centímetro, né? Centímetro quadrado, centímetro cúbico. Não preciso fazer nenhuma conversão. Vou utilizar a régua para fazer uma linha bem reta. Então, substituindo aqui, esta corrente vale 1 ampere. O número de elétrons por volume é 1,7 vezes 10 a 22. Opa, vamos colocar um pouco mais para baixo, né? Vezes a carga fundamental do elétron, que é aproximadamente 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, vezes a área da seção transversal, que aqui para nós é 5 vezes 10 a menos 3 centímetros quadrados. Bem, já fiz essa conta previamente, para poupar tempo. E este V vai dar incríveis 0,074 centímetros por segundo. Bem, gente, esse resultado é de certa forma surpreendente. Eu acho que vocês, assim como eu, devem estar surpresos. Quando eu vi isso pela primeira vez, eu fiquei meio encabulado. Mas vamos tentar entender. Poxa, essa velocidade deve ser grande, né? Já que eles têm que percorrer uma grande distância para chegar à nossa casa, esses elétrons, eletricidade. Gente, na verdade, os elétrons que fazem seu aparelho eletrônico funcionar, eles já estão lá dentro. Então, quando você liga esse aparelho na tomada ou liga o interruptor de uma lâmpada, ele já se põe em funcionamento quase que instantaneamente, porque ao sentir a presença do campo elétrico que é imposto pela diferença de potencial, então esses elétrons começam a caminhar, né, como a gente sabe, no sentido real, no sentido contrário ao campo elétrico, e eles então se colocam em movimento, fazendo então o funcionamento do aparelho. Tá? Essa velocidade é chamada de velocidade de arrasto ou simplesmente velocidade de deriva. Então, por que essa velocidade é tão pequena? Bem, isso aí a gente já começa a desconfiar que deve haver algo atrapalhando o movimento desses elétrons. Nós veremos que isso está relacionado com a resistência elétrica do material. Bem, isso é muito importante para a compreensão desse fenômeno e das propriedades como a resistividade e para a obtenção da lei de Ohm, né, a primeira lei de Ohm, na forma microscópica, que dá aquela ideia que geralmente os livros de ensino médio não fazem. Aqui a gente vai fazer. Bem, esse vídeo já ficou um pouco maior, né, do que eu queria, mas ainda está bem menor do que eu costumo fazer. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.